Fala pessoal, sou o professor Roque, Reniose Cuquier também, e na aula de hoje eu quero falar do terceiro maior mercado criminoso do mundo. Ele é um multiplicador e incentivador de várias outras atividades criminosas. Eu estou falando do tráfico de armas. Mas antes da gente começar, não esqueçam de dar like nesse vídeo, seguir o canal, muitos ainda não seguem, ative o sininho para receber a notificação quando tem vídeo novo, toda semana tem vídeo novo, e o mais importante de todos, continuem compartilhando com amigos, desconhecidos, conhecidos, todos que vocês puderem. Antes da gente começar, é importante eu deixar muito claro para vocês que esse vídeo de hoje eu não trato de discussões sobre liberação, legalização, facilidade ou dificuldade de posse ou compra de armas. Eu estou falando aqui, vou falar só para vocês, de armas ilícitas, armas ilegais. E, obviamente, qual é o tamanho desse problema, quais são as suas consequências e como que funciona todo esse tráfico de armas ilegais. Antes de eu falar das características desse mercado criminoso, nós precisamos entender a estrutura e a origem do mercado. E nós temos que começar com a definição básica do que é uma arma de fogo. Elas utilizam a força dos gases gerada pela queima da pólvora para lançar um projétil. E as labaredas que saem pelo cano, por isso chamamos de armas de fogo. Nós não temos um consenso de quando surgiram as armas de fogo. Alguns acreditam que foi no século IX, com alquimistas chineses, mas existe uma outra teoria que acha que surgiram dos mouros em 1118, na defesa de Saragoça. Atualmente, um estudo realizado pela Small Arms Survey em 2017 diz que nós temos 1 bilhão de armas de fogo no mundo. Dessas, 85% estariam na mão de civis, 13% na mão de forças militares e 2% de forças de segurança ou forças policiais. Os Estados Unidos lideram o ranking de quantidade de armas de fogo no mundo com 40% do total. Na sequência vem China, depois Índia, depois Rússia. A soma desses quatro dá por volta de 60%. O Brasil tem 2%, com um total de 19 milhões de armas, sendo que pouco mais de 2 milhões estão registradas. O mercado de armas de fogo, ou seja, o comércio de armas de fogo, ele se divide em duas grandes categorias. Nós temos o mercado lícito, que é o mercado legal, e nós temos o mercado ilícito. No mercado ilícito, nós temos dois tipos de comércio de armas. O mercado lícito, obviamente, ele é mais transparente, mais fácil de nós termos os dados e quantificá-lo. Já o mercado ilícito, ele é mais complicado, porque ele é ilícito, então tem menos acesso às informações. Mas mesmo assim existem alguns estudos que eu vou mostrar aqui para vocês que nos ajudam a quantificar e entender o que acontece nesse mercado ilícito. Começando pelo mercado legal ou regulamentado. Como a palavra já diz, é um mercado onde a fabricação e a comercialização das armas elas respeitam as regras, as leis, seja internamente em um país ou num comércio internacional, respeitando as leis de cada país também. Por exemplo, nos Estados Unidos, para você fabricar uma arma, você precisa estar registrado dentro de uma instituição apropriada. E aí, para comercializar, você precisa passar por outra instituição que cuida do registro. Tudo isso tem que ser confirmado com outro país que vai receber, se você estiver vendendo essa arma para fora ou dentro do país, você vai passar por outras instituições que vão verificar a procedência, o registro, enfim, as regras para que ela seja comercializada e fabricada respeitando a lei. Obviamente que ninguém pode vender a arma para qualquer lugar ou para qualquer país. Nos Estados Unidos especificamente, não é uma regra que o governo diz para quem você pode ou não, mas aquele que vai vender, o fabricante ou o exportador, o comerciante, ele tem que saber para quem ele está vendendo e ele tem que verificar se aquele comprador está autorizado a receber. Podem existir sanções, por exemplo, os Estados Unidos não pode vender armas para a Coreia do Norte. Então, o vendedor dessas armas tem uma declaração que ele tem que submeter às autoridades americanas dizendo, olha, não, eu sei ou eu declaro que aquele comprador pode receber essas armas. Qual é o tamanho deste mercado legal de armas? Em 2021, ele movimentou
pouco mais de 25 bilhões de dólares. Mas cuidado, que pode parecer muito, mas se nós compararmos com outros mercados, por exemplo, só o mercado de iPhones no mundo em 2021, ele passou dos 190 bilhões de dólares. E o mercado de soja no mundo em 2020 passou dos 120 bilhões de dólares. Aqueles que dizem que as armas movimentam a economia do mundo, na verdade, não é bem assim. Quando a gente compara esse volume, e obviamente que eu estou falando aqui só do mercado legal de armas, existe um mercado ilegal. Mas aqui nós temos uma referência com o mercado legal do tamanho desse mercado comparado com outros mercados ou com outras atividades econômicas. Cuidado para não pularmos para aquela conclusão ou para aquela dedução comum que é as armas movem a economia do mundo. Os números são bem evidentes, a comparação com outros mercados deixa muito claro qual o tamanho das coisas. E quem são os principais exportadores de armas leves, armas menores no mundo? Primeiro são os Estados Unidos, seguidos da Itália, depois o Brasil, sim, o Brasil é o terceiro do mundo, depois nós temos a Alemanha e a Áustria. Esses países juntos, eles concentram quase 50% de toda a exportação de armas leves no mundo. Vejam esse gráfico aqui. Em 2021, os principais destinos de exportação das armas brasileiras foram Estados Unidos com 61%, Filipinas com 4%, Holanda 3,1%, Dinamarca 2,2% e Letônia 2,1%. E quem são os 5 maiores importadores ou compradores de armas? Estados Unidos, Arábia Saudita, Canadá, Emirados Árabes e Alemanha. Esses 5 juntos, eles dão pouco mais de 52% do mercado de compradores de armas leves. Vocês devem estar se perguntando por que Estados Unidos e Alemanha estão entre os 5 maiores exportadores e importadores. Afinal de contas, se eles produzem tanto para vender, por que eles precisam comprar tanto? E, na verdade, os dados eles não são só sobre armas, mas nós temos munições, partes, rifles, armas de caça. Os Estados Unidos ele vende muito mais armas militares e compra armas desportivas, de caça ou armas leves, menores, como pistolas e revólveres. Por exemplo, em 2020, as trocas comerciais na área de armas entre o Brasil e os Estados Unidos vendeu para o Brasil nessa ordem, primeiro pistolas e revólveres, depois armas para uso militar e munições. Já o Brasil vendeu rifles de caça, pistolas e revólveres e munições. As principais empresas do mercado global de armas leves são a Beretta, italiana, a Sig Sauer, alemã, Walther, alemã, a Colt, americana, a Smith Wesson, americana, a Glock, austríaca e a Herstel, belga. Vamos falar do tráfico ilícito de armas agora. E, de acordo com o Protocolo de Armas de Fogo da ONU, a definição diz que a transferência de armas, nacionalmente ou internacionalmente, ela tem que respeitar as leis e as normas e convenções internacionais. Se não o fizer, nós estamos no campo do tráfico ilegal de armas. Como eu comentei com vocês há pouco, o mercado ilícito está subdividido em 2 categorias. A primeira delas, a arma ela nasce legalmente, ela é fabricada legalmente, aí ela é vendida legalmente e posteriormente ela vai ser comercializada de uma forma ilegal. Então essa é a primeira categoria. Mas existe uma outra categoria onde a arma já nasce ilegal e toda a cadeia de comércio, venda, já é ilegal. Claro que aquela primeira categoria, depois de um tempo, ela vai acabar se tornando totalmente ilegal, porque a venda subsequente, depois que ela foi roubada de um cliente que adquiriu ela legalmente, vai gerar um tráfico de armas ilegal. É importante só entender que tem 2 categorias. A primeira, ela nasce de uma forma legal e ela passa por uma transição numa área meio cinza e
finalmente nós chegamos na segunda categoria, que é um mercado totalmente ilícito, e às vezes existem fábricas ilícitas, clandestinas, de armas ilegais e comércio ilegal. Não tem absolutamente nada de legal nesse mercado, mas armas que nasceram também no mercado legal, em algum momento podem acabar nesse mercado totalmente ilícito, passando por essa categoria intermediária ilícita que vai te trazendo para o mercado ilegal. Qual é o tamanho do mercado ilícito? Obviamente que essa resposta não é muito fácil, porque ele é ilícito, então nós não temos dados precisos, mas existe um estudo da Comissão Europeia que fala que em 2013 o mercado de armas ilícito variou entre 100 milhões de euros até um pouco mais de 200 milhões de euros no ano. E isso representou entre 10% e 20% do comércio total de armas de fogo legais. Tem um outro estudo que fala que nós temos no mundo, ou estima que nós tenhamos no mundo, mais de 600 milhões de armas de fogo ilícitas. Lembra que eu falei para vocês que era por volta de 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão de armas de fogo lícitas. E aí, esse outro estudo calcula que sejam por volta de mais de 600 milhões de armas ilícitas. O estudo da ONU também identificou que a maioria das apreensões das armas ilícitas são feitas dentro dos países, dentro do território dos países. E só 10% são feitas nas fronteiras, 10% das apreensões. Esse mesmo estudo ele revela também que as armas são apreendidas predominantemente nos lugares onde elas não são fabricadas. Ou seja, elas são fabricadas num país, saem daquele país e quando elas são apreendidas ou se tornam ilícitas, isso já acontece fora do país fabricante. Vejam esse mapa aqui. E nele nós podemos perceber o seguinte: a América do Norte é a principal região de origem das armas de fogo apreendidas nos principais destinos, que são essas regiões: América Central, América do Sul e a Ásia Ocidental. E aqui a gente pode observar também um alto fluxo intracontinental interno, como por exemplo na América do Sul e na Ásia Ocidental. Isso significa dizer que os Estados Unidos fabricam essas armas, vendem legalmente para essas regiões, mas o ponto frágil onde elas caem dentro do mercado ilegal acontece nesses países. Por exemplo, imagine a seguinte situação: o exército da Líbia decidiu fazer uma compra de armas, né? Eu comentei com vocês que os Estados Unidos a maior parte das suas armas são vendidas para uso militares ou para forças militares. E vendem a arma para o exército da Líbia e aí, posteriormente, o antigo ditador, no caso o Gaddafi, distribuía ou negociava ou revendia essas armas para grupos terroristas, para combatentes, para guerrilheiros e assim por diante. Então, todos esses países que acabam comprando, eles podem desviar esse armamento que teve uma origem legal para que ele chegue no mercado ilegal. Isso, depois da queda do Gaddafi, piorou. Em 2018, um painel de peritos da ONU sobre a Líbia informou que desde 2011, mais de 65 mil fuzis de assalto, 62 mil pistolas, 15 mil metralhadoras, 8 mil lançadores de granada e 4 mil metralhadoras e mais de 60 milhões de cartuchos de munição entraram no país. O painel ele concluiu que grande parte desse material não foi contabilizado e outros relatórios ainda destacam que grande parte dessas armas acabaram na mão de grupos criminosos. Para nós termos um mercado ilegal de armas, essas armas precisam ser transportadas e os traficantes de armas, eles precisam escolher como que eles vão transportar essas armas e certamente é levado em consideração a facilidade de ocultação, de detecção, a vigilância da fronteira, a realidade geográfica, qual é o melhor meio de transporte para passar. Basicamente, a gente tem alguns meios de transportar as armas. O primeiro deles é marítimo, o outro é por terra, o outro que a gente chama de transporte formiga, que é uma pessoa caminhando, né, levando a arma consigo mesmo, cruzando uma fronteira a pé. Nós temos o meio da internet, então você compra a arma pela internet, numa dark web, deep web, e você recebe ela
por correio e, claro, o meio aéreo, por aviões, aeroportos ou pistas de pouso clandestinas, enfim, o transporte aéreo levando essas armas. O meio de transporte menos utilizado para o tráfico de armas é uma pessoa a pé cruzando uma fronteira, por exemplo, a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Depois, nós temos o marítimo. E aí 6% de toda a apreensão de tráfico de armas acontece por via marítima. Por exemplo, no Brasil nós temos registros de pequenos barcos cruzando a fronteira do Rio Paraná com o Lago de Itaipu, trazendo armas ilegais. O terceiro meio de transporte mais usado é o tráfico aéreo, e 8% de todas as apreensões acontecem por essa modalidade. Por exemplo, em 2017, no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, foram apreendidos 60 fuzis que estavam vindo na carga junto com aquecedores de piscina de um voo de Miami. Em quarto lugar, nós temos o tráfico eletrônico e os correios, né? 10% de todas as apreensões têm acontecido por essa modalidade, por esse meio de transportar as armas. Você compra a arma na internet normal ou na Deep Web e você recebe ela pelo correio. E o mais comum de todos é o tráfico por terra, né? Cruzando fronteiras terrestres com carro, ônibus, caminhão. 75% de todas as apreensões no mundo acontecem em transporte terrestre em fronteiras, seja o Brasil com o Paraguai, ou Estados Unidos com o México e assim por diante. Quais são as armas de fogo mais apreendidas? Vejam esse gráfico aqui. E de todas as armas de fogo apreendidas entre 2016 e 2017, 39% eram pistolas, 25% espingardas, 18% rifles e 14% revólveres, 3% submetralhadoras e 1% de metralhadoras. Falando de armas, não poderíamos deixar de lado a arma mais popular, conhecida do mundo, que é a Kalashnikov, conhecida como AK-47. Essa arma foi desenvolvida pelos soviéticos na busca de encontrar uma arma de tiro rápido, né, uma metralhadora, que fosse leve, fácil, e o baixo custo dela, a durabilidade, permitiu que ela fosse a arma mais comercializada no mundo até os dias de hoje. Estimativas dizem que existem mais de 100 milhões de Kalashnikovs ou AK-47 espalhadas pelo mundo. O sucesso da Kalashnikov não é só explicado pelas características físicas e o design da arma, mas a sua capacidade de produção. Os soviéticos gastaram muito dinheiro e construíram uma grande estrutura de fábricas para produzir as armas, mesmo onde não se necessitava ou quando não se necessitava. Então foram construídas muitas fábricas, não só na União Soviética, mas nos países do Pacto de Varsóvia, posteriormente também na China, Iugoslávia, Coreia do Norte. E essas armas também foram construídas fábricas de munição, para garantir que a arma pudesse ser usada localmente com mais facilidade. Então, fábricas de munição foram criadas em vários outros lugares do mundo para ajudar e facilitar essa grande distribuição. A fabricação teve um papel importante para a disseminação dessa arma pelo mundo. A AK-47 ela foi adotada por várias forças militares do mundo, mas não só. Então, vários grupos de resistência armada, vários grupos terroristas passaram a usar essa arma. Na verdade, ela teve um papel de facilitar ou dar força para grupos mais fracos num combate até contra superpotências. Um desses exemplos é a Guerra do Vietnã. Outras situações que nós vimos o uso dessa arma por grupos terroristas foi na Olimpíada de Munique, onde os terroristas estavam usando essa arma e hoje ela também é reconhecida como uma arma de grupos de insurgência ou grupos fanáticos terroristas. Tem uma curiosidade, talvez trágica, que a Kalashnikov ela ganhou tamanha popularidade que a bandeira de Moçambique tem a AK-47 ali. E a palavra Kalish, que é uma abreviação de Kalashnikov,
é um nome comum dado a vários meninos em vários países na África. Originalmente, a arma ela foi destinada para fortalecer estados autoritários e ela se tornou um símbolo de jihad, crime, ditaduras e uma série de atividades ilegais. E a parte talvez mais absurda é que desde 2014 o grupo Kalashnikov, que é um fabricante da AK-47, ele está passando por um processo de rebranding. Eles estão tentando melhorar e modificar a imagem da arma e dos seus produtos e querem chamar ou querem que a arma seja percebida como uma arma de paz. Algumas organizações têm se pronunciado criticando essa iniciativa da Kalashnikov, dizendo que isso é um desrespeito com as milhares de vítimas que já sofreram ou morreram por causa da arma. Agora que ficou um pouco mais claro o que é esse mercado, como ele acontece, uma pergunta óbvia que a gente tem que fazer é: mas por que ele existe? E a resposta também é simples ou direta. O tráfico de armas ele ocorre para satisfazer a necessidade de criminosos que precisam de uma ferramenta para continuar as suas atividades criminosas. No ápice da consequência disso, nós podemos ter guerras, grupos revolucionários, combatentes, grupos terroristas que vão usar essas armas para provocar uma grande guerra. Na sua versão mais simples, nós estamos falando dessa arma ser usada para qualquer outra atividade criminosa, menos mortífera. Na sua versão mais destrutiva, o comércio ilegal de armas ele pode escalar um conflito. Então, grupos armados, revolucionários ou criminosos dentro de um país, eles podem iniciar um conflito. Claro que um conflito ou uma guerra civil, por exemplo, ou até mesmo um genocídio, ele não precisa necessariamente de armas de fogo para ocorrer. Nós temos um exemplo do genocídio de Ruanda, onde 800 mil pessoas foram mortas com facadas. Então, não necessariamente a arma de fogo ela causa o conflito, mas ela escala, facilita e ela é uma parte que dá força para esses grupos criminosos, porque nós estamos falando do comércio ilegal de armas. Mas mesmo assim, nós podemos pensar em situações mais complicadas, por exemplo, no caso da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia. Os ucranianos, se não tiverem armas para lutar contra os russos, serão mortos, derrotados, conquistados, expulsos do seu território. E eles precisam de armas para combater a força bélica dos russos. Se o Ocidente não quiser dar armas e fornecer essas armas para os ucranianos, eles vão em busca de armas no mercado ilícito. E aí nós temos uma situação moral muito mais complicada, onde um lado mais fraco está sendo invadido de uma forma sem justificativa, plausível, por um outro país mais forte. E aí? Ele pode e deve e não é necessário que ele tenha armas para se defender? E se ninguém estiver disposto a dar essas armas para no caso a Ucrânia, eles vão recorrer às armas ilícitas. Então, tem momentos que o contexto pode deixar tudo isso muito confuso. Um outro problema da questão das armas ilícitas é o que a gente chama de reconstrução de um país ou pós-guerra, né? E parte da reconstrução de uma sociedade depois da guerra é a desmobilização daqueles que lutaram. E para que isso aconteça, as pessoas precisam abandonar o seu papel de combatente e voltar a ser um cidadão comum e entregar as suas armas. Esse processo de reintegração, desarmamento, desmobilização é sempre muito complicado e difícil. E a questão das armas também tem um papel complicado na forma como que você vai reorganizar a sociedade depois do conflito. Isso está acontecendo na Líbia. Vários dos combatentes que lutaram no país acabaram armados. E hoje ninguém confia em ninguém, ninguém entrega suas armas de volta ou não deixa de ter armas e está todo mundo armado e vários deles são criminosos. Então você não consegue estabilizar o país.
é diferente quando a gente já tem uma estrutura do Estado com um exército, uma polícia. Nessas situações, o papel das armas vai complicar a gente reorganizar essa sociedade. Uma outra utilidade de um mercado ilícito de armas é dar suporte para outras atividades ilícitas, no caso do tráfico de drogas. Normalmente, junto com as apreensões de drogas, vem apreensões de armas ilegais, porque aquele comércio de armas ilegais dá sustentação, ajuda aquela organização criminosa a ter mais força, ter mais poder. Então, essas coisas podem andar juntas, mesmo que não seja a atividade principal da organização criminosa, ela acaba trazendo as armas como uma atividade paralela. Uma dessas atividades ilícitas que também depende das armas de fogo é o terrorismo. E nós temos inúmeros exemplos de grupos terroristas que só conseguem agir graças ao acesso a essas armas ilegais. Os terroristas no atentado na França, eles reativaram armas que estavam desmontadas, antigas, e usaram elas, na verdade eram AK-47, que foram usadas no ataque terrorista de Paris. Tem uma figura importante, né, nesse tráfico de armas ilegal internacional, que é o Victor Bout, e ele foi preso em 2008, e ele é um ex-militar soviético, e ele comprava essas armas e revendia elas pelo mundo para grupos criminosos, governos ditatoriais, principalmente para a África e para a Ásia. E ele inspirou um livro que é Mercador da Morte, ou Merchant of Death, e o filme famoso, que eu não sei se vocês assistiram, se não assistam, que é O Senhor das Armas, The Lord of War. Alguns desses grupos e governos, eles não tinham dinheiro para comprar as armas desse traficante e eles acabavam usando outros mercados ilegais ou outras atividades ilegais para pagar. E daí, por exemplo, que surgiu o problema dos diamantes de conflito, onde as pedras preciosas eram usadas, extraídas ilegalmente e usadas para alimentar a compra de armas. Esse é um problema interessante, quem sabe um dia ainda faço uma aula sobre essa questão. Como que o Brasil está posicionado no tráfico de armas internacional? E, de acordo com o Organized Crime Index, eles classificam e colocam o Brasil na 14ª posição como um país que mais trafica, recebe, enfim, participa do tráfico ilegal de armas. E nós temos uma pontuação de 8.0, empatados, por exemplo, com a Nigéria. Certamente o Brasil também precisa se preocupar com os mecanismos de controle dessas armas ilícitas, né? Desde o combate a elas e até a fiscalização para que as armas lícitas não caiam no mercado ilícito. Os sistemas de controle da Polícia Federal e do Exército precisam ser aperfeiçoados para que nós não aumentemos o número, né, de armas ilícitas. E como eu comentei com vocês, o Brasil é o terceiro maior exportador de armas do mundo, mas muitas dessas armas que são produzidas aqui e exportadas legalmente, elas acabam voltando para o Brasil ilegalmente contrabandeadas. Além do Brasil, na esfera internacional, nós também temos várias iniciativas da comunidade internacional com acordos e tratados para tentar regulamentar melhor o mercado de armas lícitas e, obviamente, coibir o mercado ilícito. No quesito de tráfico ilícito de armas, o único documento, o único mecanismo jurídico internacional que nós temos é um protocolo de armas de fogo da ONU, que foi estabelecido em 2005, tem vários países signatários, mais precisamente são 121 países que ratificaram esse tratado e o Brasil ratificou em 2006. O tratado ele tem vários pilares de cooperação, de definição clara, o que é legítimo e não, mas a parte talvez mais importante ou prática dele são os mecanismos de controle, fiscalização, para a gente saber e rastrear essas armas. Um outro mecanismo importante da comunidade internacional que foi estabelecido em 2013 é o Tratado para o Comércio de Armas. E ele visa regulamentar todo o comércio de armas, não só focado na questão das armas ilegais, mas
o comércio como um todo. E ele já tem 111 países que ratificaram esse tratado, o Brasil também já ratificou, então é mais uma ferramenta que a comunidade internacional está tentando para regulamentar, conter, combater as armas ilegais. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o problema ele é grande, ele é complexo, ele é internacional, envolve vários países. Muitos países não têm os meios, a capacidade, as estruturas institucionais, seja desde leis até a polícia, até o judiciário, para punir o tráfico de armas. Precisamos de transparência, precisamos de mecanismos de controle, precisamos de uma série de coisas para evitar que essas armas continuem transitando, né, caminhando e chegando na mão de criminosos. Esse é um problema em vários lugares do mundo. Esse tema é importante e preocupante porque os efeitos, como eu mostrei para vocês no vídeo, são inúmeros e facilitam a ação de várias organizações criminosas. Então, é um dos grandes problemas do mundo para a gente pensar e entender e, obviamente, lutar para que ele seja solucionado. Bom, então não se esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação, compartilhem com seus amigos e, mais importante, venham debater com o Professor Roque.